A vida imita a arte, e para Kevin Costner, a lenda viva do cinema norte-americano, o roteiro de sua própria existência deu uma guinada devastadora. Após décadas no auge da fama, o ator se vê no epicentro de um furacão emocional, uma história de traição e segredos que chocou o mundo inteiro. Está doendo demais. Estamos falando de alguém que eu amo. Ele foi ouvido dizendo, revelando a ferida profunda que o consome. Um golpe inesperado. Em maio de 2023, a notícia explodiu como uma bomba. Christine Baumgartner, a mulher que foi sua companheira por 18 anos, mãe de seus 3 filhos menores e sua confidente mais leal, pediu o divórcio. O motivo oficial: diferenças irreconciliáveis. Para Costner, foi um golpe devastador e completamente inesperado. Ele não tinha a menor intenção de encerrar o casamento. O anúncio de um compromisso inesperado. Mas o drama não parou por aí. Avançamos para junho de 2025 e Christine Baumgartner, que um dia foi a esposa de Kevin Costner por mais de 2 décadas, faz um anúncio que deixou o ator completamente arrasado. Seu noivado com Josh Connor, um homem que já foi considerado um dos amigos mais próximos de Costner. O mais chocante é que a notícia não veio dela, mas sim dos próprios filhos, deixando Costner em um estado de profunda comoção, colapso emocional e devastação avassaladora. A mídia o descreveu como trêmulo, completamente destruído e alguém que perdeu a fé em todos. O próprio Costner reiterou que se sente como se tivesse recebido um golpe traiçoeiro. O Radar Online confirmou que o ator vê isso como a traição definitiva, revelando que ele não tinha nenhuma preparação emocional para lidar com isso, mesmo após já ter enfrentado inúmeras crises pessoais. Uma fonte citada pelo Hindus Times, supostamente um amigo íntimo de Costner, compartilhou. Ele disse que, se Christine tornasse isso público ou mantivesse em segredo, não faria diferença. Isso é como a facada final direto no coração. Um clamor mundial por empatia. A história de Costner virou, instantaneamente, uma obsessão midiática global. As principais manchetes destacavam sua dor, enquanto as redes sociais explodiram com a hashtag #IlnaTeamCostner, que viralizou no X. Amigos do ator chegaram a declarar publicamente boicote ao futuro casamento de Christine. Figuras proeminentes de Hollywood expressaram simpatia, ressaltando que o trauma emocional que Kevin vem enfrentando é muito real. O desfecho de anos de caos pessoal ininterrupto. A revista Cosmopolitan classificou o momento como o verdadeiro colapso de um homem que já foi considerado o ícone mais indestrutível de Hollywood. Costner, por sua vez, manteve um silêncio quase total diante da imprensa, com uma única e sincera aparição no programa de Howard Stern, onde confirmou: "Não estou procurando outra Christine na minha vida." Fora isso, não emitiu declarações oficiais. Crise pessoal e profissional. Esse momento de profunda crise pessoal coincide com uma batalha judicial e disputas financeiras relacionadas ao seu ambicioso projeto cinematográfico Horizon. A coincidência dessas adversidades gerou um debate público. Será que a ruptura familiar é apenas um problema doméstico ou a consequência inevitável de fraturas mais profundas impulsionadas pela carreira? Apesar das especulações, todas as fontes confiáveis concordam em um ponto: a devastação emocional de Kevin Costner é completamente real, não uma estratégia de relações públicas. Essa revelação também abriu caminho para uma investigação mais profunda, uma que revela as camadas de instabilidade emocional de Costner, rastreando-as até uma infância marcada por cicatrizes. Nascido em 1955, em Linwood, Califórnia, Kevin Costner cresceu em um típico lar da classe média americana do pós-guerra. Seu pai trabalhava como eletricista e sua mãe como assistente social, mas a instabilidade financeira era constante. A carreira do pai o obrigava a mudar de cidade com frequência, o que fez com que Costner estivesse sempre se adaptando a novos ambientes
trocando de escola repetidamente e nunca sentindo, de fato, uma sensação de estabilidade ou pertencimento em lugar algum. Essa interrupção constante forjou um profundo senso de ansiedade, fragilidade emocional e uma desconfiança persistente na permanência de qualquer relacionamento a longo prazo. Desde muito jovem, Costner enfrentou privações materiais e emocionais. Ex-colegas de classe se lembram de vê-lo frequentemente sentado sozinho na sala, desconectado, absorto em seus pensamentos e muitas vezes isolado em um canto após as aulas. Durante o período em que viveu no condado de Orange, tornou-se alvo de bullying devido à sua baixa estatura e natureza introvertida. Costner admitiria mais tarde que, muitas vezes, pensava em abandonar a escola simplesmente porque a solidão prolongada era insuportável. Uma infância marcada por carências emocionais. Desde a infância, Kevin Costner carregava um peso invisível. Constantemente sentia que nunca era a primeira escolha de ninguém. No ambiente familiar, as coisas tampouco ofereciam consolo. Seu pai, rigoroso, raramente oferecia elogios ou palavras de incentivo, enquanto sua mãe frequentemente estava ausente por conta do trabalho. A pressão financeira era uma constante implacável no lar, desencadeando discussões acaloradas entre os pais por causa de dinheiro. Costner testemunhou inúmeros momentos em que sua família esteve à beira do colapso. Essa instabilidade constante só intensificou sua sensibilidade emocional e o tornou profundamente vulnerável em relacionamentos futuros. Esportes e mundos inventados. No ensino médio, Costner buscou refúgio nos esportes, especialmente beisebol e natação. Ainda assim, mesmo em ambientes de equipe, nunca foi o centro das atenções. Isso o levou a se recolher em um mundo particular, um universo de livros e histórias criadas por ele mesmo. Passava horas incontáveis imaginando personagens, escrevendo roteiros curtos e interpretando-os para um pequeno círculo de amigos. Era sua única fuga dos sentimentos esmagadores de isolamento e invisibilidade. Um encontro fortuito. Ao ingressar na universidade, Costner optou por estudar marketing e finanças na California State University, Fullerton. Não por paixão, mas por ser uma escolha segura. No entanto, sua experiência universitária pouco alterou seu comportamento. Continuava retraído, socialmente hesitante e persistentemente inseguro quanto às suas origens e à própria capacidade de sustentar-se. Costner alternou entre diversos trabalhos braçais, transportando mercadorias, fazendo entregas, servindo mesas e até vendendo tapetes. O ponto de virada veio em um voo comum, quando Costner cruzou o caminho do lendário ator Richard Burton. Burton o encorajou a seguir suas paixões criativas, em vez de se conformar com uma vida de falsa segurança. Essa breve conversa reacendeu um sonho criativo que Costner havia reprimido por muito tempo. Apesar da desaprovação dos pais e da dúvida esmagadora que sentia, Costner decidiu abandonar o marketing e dar um salto de fé rumo à indústria cinematográfica. Os anos sombrios. Os primeiros anos em Hollywood foram brutais. Ele enfrentou rejeições constantes, não conseguiu papéis significativos e dependia financeiramente de sua primeira esposa, Cindy Silva, apenas para sobreviver. Mais tarde, Costner confessaria que Cindy foi a única pessoa que realmente acreditou em seu potencial durante aqueles anos sombrios, enquanto todos os outros pensavam, ele estava fadado ao fracasso. As cicatrizes da infância jamais desapareceram. Na verdade, tornaram-se o combustível que impulsionou tanto seus grandes sucessos quanto seus colapsos devastadores ao longo da vida. Essas feridas invisíveis foram, e ainda são, a causa mais profunda da agitação constante, estagnação e caos emocional que marcaram a carreira e a vida pessoal de Kevin Costner. A montanha-russa de uma lenda.
Ao entrar na década de 1980, Kevin Costner enfrentou uma trajetória profissional turbulenta antes de ascender ao topo entre as maiores estrelas de Hollywood. Graças a uma série de papéis marcantes, o ponto de virada veio em 1987, quando sua interpretação de Eliot Ness em Os Intocáveis o catapultou para a elite do cinema. Logo depois vieram sucessos de bilheteria como Sem Saída, A Grande Jogada, Bull Durham e Campo dos Sonhos. Mas foi Dança com Lobos, um projeto em que Costner atuou como diretor, produtor e protagonista, que realmente mudou tudo. Enfrentando um enorme risco financeiro, Costner apostou tudo e venceu em grande estilo. O filme arrecadou mais de 400 milhões de dólares no mundo todo e conquistou 7 Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor. O longa redefiniu a imagem do herói justo e idealista do cinema americano, um símbolo que se tornou inseparável do nome Costner por mais de 3 décadas. O auge e a queda, o ponto de ruptura. Imparável, Costner continuou sua ascensão com mega-sucessos como Robin Hood, O Príncipe dos Ladrões, JFK, O Guarda-Costas ao lado de Whitney Houston e Homens de Honra, Tin Cup. Durante essa era dourada, todo filme que tocava se tornava um gigante das bilheteiras, garantindo seu lugar como uma das estrelas mais bem pagas e lucrativas de Hollywood. Seu ápice absoluto foi O Guarda-Costas, que dominou as bilheteiras globais, enquanto a trilha sonora, liderada pela voz icônica de Whitney Houston, se transformou em um fenômeno cultural. Ainda assim, como em toda a ascensão ao topo, houve um ponto de ruptura. Após essa sequência vitoriosa, Costner arriscou tudo em Waterworld, o filme mais caro da história de Hollywood na época, com um custo de produção que ultrapassava os 175 milhões de dólares. Infelizmente, o longa fracassou de forma retumbante no mercado norte-americano, arrecadando apenas 88 milhões nos Emlarceniwa, mergulhando tanto a Universal Studios quanto o próprio Costner em uma grave crise financeira. Paralelamente ao desastre financeiro, Costner enfrentou uma crescente reação negativa, tanto do público quanto de colegas de trabalho, que criticavam sua postura autoritária e difícil nos bastidores. O colapso de Waterworld não apenas arranhou sua reputação, também fez com que os grandes estúdios passassem a hesitar cada vez mais em apoiar qualquer projeto vinculado ao seu nome. Impassível, Costner seguiu adiante com The Postman, O Mensageiro, um projeto profundamente pessoal que ele escreveu, dirigiu e protagonizou. Mas o resultado foi outro fracasso catastrófico. O filme foi impiedosamente massacrado pela crítica. Do auge ao abismo profissional, o fracasso de The Postman foi estrondoso. O filme não apenas naufragou nas bilheteiras, como também provocou uma onda de acusações de que Costner havia sido consumido pelo próprio ego, completamente desconectado da realidade. Sua carreira entrou em queda livre. Grandes produtores recusavam-se a trabalhar com ele. Projetos foram cancelados por completo ou profundamente alterados para se desvincular da marca Costner. Fora do cinema, seus negócios também começaram a ruir. Seu projeto de cassino em Deadwood, Dakota do Sul, resultou em perdas milionárias. Restaurantes e empreendimentos de entretenimento que ele havia fundado fecharam um a um, tornando-se alvo de zombarias na cobertura financeira da mídia. Esses fracassos só reforçaram sua crescente imagem pública de uma estrela rica, porém catastrófica na gestão de suas próprias finanças. O ressurgimento inesperado e o novo conflito. Na década de 2010, parecia que a tempestade havia finalmente passado. Costner arquitetou um retorno bem-sucedido com a minissérie Hatfields and McCoys, que lhe rendeu um Emmy. Mas os problemas nunca estiveram longe. A bem-sucedida série de TV Yellowstone reviveu seu prestígio estelar, atraindo dezenas de milhões de telespectadores por temporada. No entanto, mais uma vez, surgiu o conflito. Costner foi acusado de pressionar a equipe de produção
com exigências salariais excessivas, o que acabou levando a uma amarga ruptura com a Paramount e sua saída da série justamente antes da temporada final. Em 2024, Costner desligou-se oficialmente de Yellowstone. Em uma trajetória tão brilhante quanto turbulenta, Kevin Costner seguiu em frente, carregando consigo tanto o brilho do sucesso quanto as sombras do fracasso persistente. Um padrão de dor e busca. O início da história de amor de Kevin Costner remonta a Cindy Silva, a mulher que lançou as bases de sua vida pessoal e profissional. Eles se conheceram na California State University, Fullerton, quando Costner ainda era um desconhecido, sem dinheiro, sem direção e completamente irrelevante. Em nítido contraste, Cindy já era conhecida como uma princesa da Disneyland, oferecendo a Costner não apenas apoio emocional, mas também estabilidade financeira. Durante anos, ele lutou para conquistar seu espaço em Hollywood. Em 1978, o casal se casou e teve 3 filhos, Annie, Lily e Joe. No entanto, à medida que a carreira de Costner disparava, começaram a surgir rachaduras. A fama, as viagens constantes e a agenda exaustiva o afastaram pouco a pouco da família. No início da década de 1990, os tabloides foram inundados com relatos de supostos casos de Costner com colegas de elenco e maquiadoras durante as filmagens de Robin Hood, O Príncipe dos Ladrões. Cindy manteve o silêncio, mas a tensão no casamento só se intensificou. Em 1994, Cindy entrou com o pedido de divórcio, encerrando 16 anos de união. Costner ficou abalado, emocionalmente devastado e obrigado a pagar mais de 80 milhões de dólares, em um dos acordos de divórcio mais caros da história de Hollywood até então. Um amigo próximo revelou: ele perdeu tudo, sua casa e qualquer crença na felicidade. A separação deixou um vazio que Costner simplesmente não conseguiu preencher. Em vez de se curar, mergulhou em um padrão de solidão, buscando desesperadamente substituições por meio de uma série de relacionamentos passageiros, nenhum dos quais conseguiu aliviar sua profunda sensação de insegurança. Vínculos efêmeros e segredos expostos. O mais notável entre seus relacionamentos pós-divórcio foi com Bridget Rooney, herdeira da fortuna da família Rooney, com quem Costner se envolveu enquanto ainda tentava se recuperar da separação. O relacionamento resultou no nascimento de Liam, mas Costner, inicialmente, se recusou a reconhecer a paternidade até que um teste de DNA a confirmasse. Só então ele concordou em fornecer apoio financeiro e assumir seu papel como pai. Esse relacionamento também terminou abruptamente, sem deixar vínculos duradouros. O que se seguiu foi uma série de romances de curta duração com mulheres de alto perfil, como Brigitte Nielsen, Elle Macpherson, Cheryl Tiegs e até Naomi Campbell. Nenhum deles durou. Amigos admitiram que Costner se tornou cada vez mais retraído, com fobia de compromisso e emocionalmente evasivo, preenchendo o vazio com relacionamentos sem futuro. A mídia logo o apelidou de o Dom Juan envelhecido de Hollywood, acusando-o de estar preso a um ciclo perpétuo de casos amorosos, escândalos e filhos secretos. Um novo começo e o retorno do conflito. No final da década de 1990, Kevin Costner conheceu Christine Baumgartner, uma designer de bolsas 19 anos mais jovem que ele. O que começou como amizade logo evoluiu para algo mais profundo, com Christine tornando-se um ponto de apoio emocional essencial para Costner. Em 2004, eles se casaram em uma luxuosa cerimônia no rancho particular de Costner, em Aspen, Colorado. No entanto, a natureza da carreira de Costner significava que ele frequentemente estava longe de casa, seja filmando Yellowstone ou gerenciando a produção cada vez mais caótica de Horizon. Christine foi obrigada a carregar sozinha o peso de toda a vida familiar. O maior choque veio quando Christine expressou o desejo de ter mais filhos, uma proposta à qual Costner resistiu,
citando o medo de não ter tempo ou energia emocional suficientes. A tensão cresceu tanto que eles chegaram a se separar brevemente, com Christine afirmando que iria embora caso ele não mudasse de postura. Por fim, ele cedeu, e o casal teve mais 3 filhos juntos. Um divórcio de pesadelo. Ainda assim, quase 2 décadas de casamento não foram suficientes para salvar o crescente abismo entre eles. As pressões profissionais, diferenças fundamentais de estilo de vida, visões conflitantes sobre o futuro e dúvidas persistentes quanto à fidelidade minaram lentamente a relação. Tudo atingiu o ponto crítico em maio de 2023, quando Christine formalmente pediu o divórcio, alegando diferenças irreconciliáveis. Inicialmente, Christine exigiu o $24.800 por mês em pensão conjugal, mas acabou recebendo $6.320. O que se seguiu foi uma amarga batalha judicial de alto risco que se estendeu por todo o verão, com ambas as partes envolvidas em disputas ferozes por bens, custódia dos filhos, honorários advocatícios e até sobre quem teria o direito à propriedade de Aspen. A mídia ocidental rapidamente classificou o caso como um dos divórcios mais complexos, cruéis e caros de Hollywood na década. O colapso desse casamento não apenas alterou a vida pessoal de Kevin Costner, ele lançou ondas de choque por toda a sua carreira, tensionou seus laços sociais e deixou sua imagem pública irreversivelmente danificada. Solidão e novos desafios. Após uma série de grandes abalos em sua vida pessoal, especialmente o impacto da traição da mulher que esteve ao seu lado por quase 20 anos, Kevin Costner optou por um estilo de vida recluso. Evitando a mídia, passou a priorizar o tempo com seus 3 filhos pequenos. Retirou-se deliberadamente de eventos públicos, recusou inúmeros pedidos de entrevistas e praticamente evitou qualquer aparição em prestigiosas premiações. Em maio de 2025, Kevin Costner enfrentou um processo movido pela dublê Devon LeBella, que alegou que ele dirigiu uma cena de estupro não roteirizada no set de Horizon, An American Saga, capítulo 2, sem consentimento nem protocolos de segurança. A Entertainment Weekly e o New York Post noticiaram as alegações, alimentando debates sobre a ética em Hollywood e o autoritarismo na direção cinematográfica. A equipe de Costner negou as acusações, chamando LeBella de acusadora em série. Mas sua reputação e a coesão de sua equipe foram abaladas. Costner também enfrentou grave angústia financeira após investir sua fortuna em Horizon, que fracassou catastroficamente. O capítulo 1 arrecadou apenas 38 milhões contra os 100 milhões investidos, o que colocou em risco a continuidade dos capítulos seguintes. Investidores, incluindo a New Line Cinema, o processaram por quebra de contrato, exigindo milhões. Costner vendeu ativos, demitiu funcionários e enfrentou o espectro da falência, ecoando o desastre de Waterworld. Ainda assim, Costner se recusou a desmoronar diante desses desafios. Declarou publicamente sua intenção de continuar produzindo as sequências de Horizon, mantendo firmemente sua crença de que a arte deve ser absolutamente fiel ao seu valor. Em um comunicado no fim de junho de 2025, afirmou estar dedicando todo o seu coração aos filhos e a esse projeto final. Suas palavras provocaram imediatamente um debate acalorado. Um lado exaltou Costner como um modelo de masculinidade resiliente. O outro afirmou que ele apenas escondia sua solidão e fracasso pessoal atrás de um idealismo artístico romântico. Glória, dor e legado. Em termos de legado artístico, ninguém pode negar a profunda influência de Kevin Costner no cinema americano moderno. Com 2 estatuetas do Oscar, 3 Globos de Ouro, um Emmy e dezenas de prêmios internacionais, Costner provou seu talento, esforço e ambição ilimitada. Em especial, desempenhou um papel fundamental na revitalização do gênero faroeste,
criando o arquétipo do homem duro, mas profundamente ferido, uma marca registrada ligada ao seu nome, que moldou novos valores humanistas para o cinema americano após os anos 90. Sua carreira neste momento é uma mistura de tragédia, triunfo e lições sobre poder, fama e o preço que os artistas pagam quando se entregam por completo à sua arte. Enfrentando traumas, crises, traições e até a falência, Costner continua sendo um monumento insubstituível no coração do público. Um testemunho vívido de que toda a glória carrega o custo da solidão profunda e de feridas que jamais cicatrizam na alma de um artista. Em conclusão, a jornada de Kevin Costner se encerra com a nota silenciosa de uma lenda em que a tragédia pessoal se entrelaça com o legado artístico. Serve como um lembrete dos limites humanos diante da ambição, do trauma e do duro julgamento da sociedade moderna. Do topo da fama ao abismo da vida pessoal, Costner carrega tanto cicatrizes abertas quanto um legado inimitável. Sua história, que abrange glória, escândalos, traições e dor, sem dúvida assombrará Hollywood nos próximos anos. Se você já sentiu a dor da traição, curta este post. Deixe um comentário contando qual lado oculto de uma celebridade mais te impactou. Compartilhe para espalhar a história de Costner e inscreva-se agora para ficar por dentro dos dramas mais intensos, segredos dos bastidores e os lados obscuros de Hollywood. Escuros de Hollywood. Escuros de Hollywood. Escuros de Hollywood.